Olá, uma boa tarde a todos, a todas, que de agora em diante vão assim participar comigo da liturgia da palavra, da leitura e meditação da palavra. A vocês que vão vir ficar comigo neste momento para a gente ler e meditar a Santa Palavra de Deus, sejam todos bem-vindos. Graça e paz da parte de Deus para todos vocês. Hoje, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui para celebrar a palavra de Deus, né? É uma festa toda vez que a gente ouve e medita na palavra de Deus. Chega a ser uma festa para o nosso coração, para a nossa alma. Que bom estarmos aqui, né? Hoje nós festejamos São José de Anchieta, o grande evangelizador do Brasil. Com o espírito agradecido pelo dom da fé, transmitido por apóstolos, tais como ele, demos início à nossa leitura e reflexão da Santa Palavra de Deus. Já que hoje celebramos assim São José de Anchieta, aquele homem que veio junto com a esquadra de Cabral, né? Quando o Brasil iniciou. Então, ele tornou-se santo, né? Ele tornou-se santo. A igreja canonizou e hoje ele faz parte da lista de santos da Igreja Católica, né? Então, vamos ver um pouco sobre a vida desse santo, São José de Anchieta. Vamos ver um pouquinho sobre ele, né? A gente aprendeu nas escolas sobre José de Anchieta, quando a gente estudou sobre o que ele fez aqui no Brasil, né? Logo quando ele chegou. Mas agora nós vamos ver um pouquinho dele, de como ele se tornou santo e por que ele se tornou santo. José de Anchieta nasceu a 19 de março de 1534, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo ingressado na província portuguesa da Companhia de Jesus, foi enviado 2 anos depois às missões do Brasil. Ordenado sacerdote em 1566, foi escolhido para superior da comunidade de São Vicente e depois de São Paulo. 10 anos mais tarde, foi nomeado provincial de toda a missão no Brasil, revelando-se um superior cheio de sabedoria e segurança. Escreveu na língua indígena uma gramática e depois um catecismo. Foi agraciado com o epítero de apóstolo do Brasil. Faleceu a 9 de junho de 1597. Então, 9 de junho de 1597, deu-se o seu falecimento. Por isso, hoje, 9 de junho, nós estamos aqui, né, falando dele, homenageando esse santo, né? Por quê? Porque a Igreja Católica, ela homenageia aos santos, todos eles, no dia da sua morte, que é um dia dedicado a eles. Só Jesus e Nossa Senhora é que celebram o nascimento, né? Só Nossa Senhora e Jesus é que se celebra o nascimento. E também celebramos, né, no caso, o nascimento de João Batista. A igreja também celebra. Em 22 de junho de 1980, o Papa São João Paulo II inscreveu entre os bem-aventurados. Ontem nós vimos falar das bem-aventuranças, né, meus irmãos, meus amigos? Onde nós vimos o que é ser um bem-aventurado. E o Papa São João Paulo II inscreveu José de Anchieta entre os bem-aventurados,
o bem-aventurado para nós é a mesma coisa que feliz, né? Foi falado aqui ontem. Felizes, bem-aventurados é a mesma coisa. Foi canonizado por Papa Francisco em 4 de abril de 2014. Então, sua canonização deu-se no dia 4 de abril de 2014. Então, está bem recente que ele foi canonizado. Esse santo, né, São José de Anchieta, ele ajudou muito quando da descoberta do Brasil, ele ajudou muito na catequese, ajudou muito a catequizar os indígenas, né? É tanto que aqui diz que ele escreveu uma gramática na linguagem indígena e daí criou um catecismo para catequizar os índios. E ele fez aqui lutou e construiu aqui, né, um grande legado para a Igreja Católica e também trabalhou muito pelas missões no Brasil. Façamos a nossa oração do dia. Derramai, Senhor, sobre nós vossa graça, a fim de que, a exemplo do bem-aventurado José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós, nossos irmãos, no amor de Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A primeira leitura de hoje, que nós vamos ler e meditar, é tirada do Livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. O versículo o capítulo é o 17 e os versículos de 7 a 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de 7 a 16. Naqueles dias, secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Enquanto ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do meu Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois fará o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: A vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias tinha dito. E comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra.
conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso mesmo, meus irmãos. Uma grande mensagem nessa leitura. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, meditar um pouquinho, refletir um pouquinho, né? Muito importante a gente ver uma leitura dessa, que foi tirada do Velho Testamento, para que a gente sinta e veja como viveram aquele povo daquela época antes de Jesus vir para o nosso meio. O nosso salmo será, o salmo de hoje será o Salmo 4, o versículo de 2 a 3, de 4 a 5 e de 7 a 8. A resposta do salmo está no versículo 7. A resposta ao salmo será: sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Digamos todos juntos, eu daqui, vocês daí, esse refrão. Senhor, sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilha por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não quereis, por vossa ira, meditai nos vossos leitos e cantai o coração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Muitos há quem se pergunte: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Hoje nós vamos ver o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo de 13 a 16. Mateus 5, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos,
uma leitura do Velho Testamento, o Salmo também do Velho Testamento e o Evangelho, que é a parte do Novo Testamento. A gente vai confrontar o Velho Testamento com o Novo Testamento, não é isso? Então, assim, a gente viu aqui em um outro dia, se eu não me engano, foi domingo, né? Foi domingo. Se eu não me engano, foi domingo, não é isso? O dia da Santíssima Trindade. Não foi domingo. Essa semana aí nós fizemos aqui, né, a leitura e a meditação da Palavra de Deus. E a gente viu que Jesus estava lá no templo, observando as pessoas ofertarem, né? E vimos falar de uma viúva que deu tão pouquinho a sua oferta, mas para Jesus ela deu mais que todos os outros, não é isso? Foi isso que a gente ouviu aqui, né? Meditamos, comentamos. Hoje, a primeira leitura, ela também fala de uma viúva, a viúva de Sarepta, né? E aqui eu acho, assim, importante meditar o seguinte. Ontem, na leitura de ontem, né, nós vimos que Elias profetizou que iria ter um tempo de seca, que não ia chover, que não ia, né, o orvalho não ia cair, por isso ia ter uma escassez de alimento, porque quando não tem chuva, e por acaso hoje, agora está até chovendo aqui, vocês podem até ouvir o barulho, mas quando não tem chuva, não tem como a gente ter os nossos alimentos, né, mais naturais, mais fresquinhos. E quem mora, né, em lugares secos sabe a dificuldade que é quando não cai chuva, quando não tem inverno e a gente não pode ter novos alimentos e fica comprando aquelas coisas que já está armazenada, né? E até mais caro. Então, o que aconteceu? Na leitura de ontem, Elias profetizou isso e aconteceu. E Deus tinha mandado ele lá para a beirada do rio, porque lá ele ia achar água, né? E ia achar pão e carne que os corvos iriam lhe trazer. E hoje ele recebe uma ordem do Senhor, dizendo para ele sair desse lugar, porque a seca foi tão grande a ponto que aquele rio secou. Aquele rio chegou a ficar seco. Então o Senhor foi, falou com ele, ordenou que ele saísse de lá, que ele fosse a Sarepta, que ele ia encontrar lá uma viúva e que o próprio Deus já tinha preparado aquela viúva para o acolher, né? E ele, cumprindo a ordem de Deus, né, sendo obediente à palavra de Deus, ele foi. E como tudo que é planejado por Deus dá certo na hora certa, né, acontece assim, ó, num instante você vê a coisa acontecer. E quando ele chegou às portas da cidade, encontrou aquela viúva apanhando lenha, né? Apanhando lenha. Não tinha fogão a gás como nós hoje temos, né? Ela estava ali catando uma lenha, alguns gravetos para preparar um alimento, né, para ela e para o filho. Foi o que disse aqui essa leitura. Agora é engraçado que se a gente for meditar bem nessa leitura, a gente percebe como é que nosso Deus age conosco, né? Ele nos coloca em uma situação para que aquela situação acabe nos mostrando a glória de Deus, né? A glória de Deus manifestada através de pequenas coisas. Ele nos coloca as situações, a gente percebe aqui lendo essa leitura, para que depois a gente venha notar a glória de Deus, a mão poderosa de Deus agindo na história, não é isso? Então eu me pergunto aqui, se lá onde Elias estava ruim, já estava lhe faltando água, alimento, e Deus mandou ele procurar uma outra pessoa, e foi, no caso, esta viúva, né? E eu me perguntava assim, e me pergunto, por quê? Quando ele disse assim, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. A gente fica pensando assim, como é que ele
ordenou uma viúva para dar sustento, justamente essa viúva que não tinha nada para comer. Não chega, não parece ser uma ironia? Uma ironia do destino, uma ironia? Será que por que Deus ele não ordenou ele ir para lá, para Serepta, e lá ele fosse procurar, vamos dizer assim, as autoridades, fosse até uma casa de uma pessoa de condições financeiras que pudesse sustentá-lo? Mas não. Deus disse: vai procurar esta viúva. E, não por ironia do destino, mas para mostrar a glória de Deus, quando ele chegou lá, ele se deparou com uma mulher catando uns gravetos e que não tinha nem o que comer. Só, como disse ela aqui, só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer 2 pãozinhos e matar a fome dela e do filho. E ela imaginava que depois de comer esse pouco que tinha na vasilha, o jeito que tinha era esperar a morte. Por quê? Porque ela achava assim: de onde me vem? Como vai chegar até mim? Já que eu sou viúva, não tenho marido para me sustentar, já que eu não trabalho, não tenho um trabalho, porque as pessoas daquela época não tinham assim a oportunidade de trabalho que nós temos hoje, meus irmãos. Eram bem escassos os trabalhos. E quando alguém achava uma vaga de trabalho, era trabalho assim muito duro, muito difíceis, né? E aí, naquela época, ainda tinha aquela questão, né, da cultura, que só trabalhavam homens, mulheres não trabalhavam, mulheres era para ser sustentadas pelos esposos, né? E aí a gente vê que ironia, será que é uma ironia? Não. É Deus querendo mostrar a sua glória. Justamente uma pessoa que vai sustentar Elias, uma pessoa que não tem condições. Fica aí a pergunta, né? No ar, a gente pode estar se perguntando. Só que Elias, ele, instruído por Deus e também iluminado pelo Espírito Santo, Elias disse para ela, por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ora, ela só tinha para eles dois, para o filho e para ela. E ela disse: como vou fazer? E ela fez quase uma oração, dizendo assim: pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. E Elias pegou e respondeu para ela: não te preocupes, vai e faze como disseste. Quer dizer, faze o pãozinho, né? Só que assim, você vai fazer um para mim, um para você e um para seu filho. Quer dizer, iria pegar a mesma farinha, o mesmo óleo e fazer comida para 3. Fazer pãozinho para os 3. Mas primeiro prepara um pãozinho para mim e depois fará o de vocês, né? E ele garantiu naquela hora àquela mulher: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. Meus irmãos, aqui a gente vê, nesse pequeno trecho dessa leitura, como a gente precisa confiar mais em Deus. Como a gente precisa confiar mais em Deus. Às vezes a gente diz assim: mas o que eu tenho só dá para mim. Eu não posso partilhar. Para mim já está meio escasso. Imagine se eu for partilhar. Como foi difícil para aquela mulher partilhar. Mas eu garanto a vocês, como aconteceu com esta mulher, que a vasilha de farinha nunca secou e o óleo nunca esgotou. Com certeza, na vida de nós hoje, na nossa vida, hoje, o Senhor continua também fazendo esse mesmo milagre. A gente diz: ah, mas nos tempos de hoje milagre não acontece. Eu não vejo acontecer milagre. Eu digo para vocês: se vocês olhar para dentro de sua casa, para as suas vidas, vocês vão ver milagre. Vocês vão ver milagre. A mão poderosa de Deus, a providência divina, é quem faz os milagres acontecer na nossa vida. E aqui no final diz: a farinha da vasilha não acabou e nem diminuiu, o óleo da jarra também
continuou tendo até que a chuva voltou e tudo voltou ao normal. E aí eu digo, precisamos ou não precisamos, temos ou não temos que confiar na providência divina. O que nos resta é amar mais para poder partilharmos o pouco que a gente tem ou o muito que a gente tem. Partilharmos com o outro, na certeza de que não vai acabar e que Deus vai continuar fazendo tudo se multiplicar. Nunca vai faltar. Em seu livro Oração Contemplativa, o teólogo Hans Urs von Balthasar afirma que as palavras das Escrituras não são menos dirigidas a nós do que aos primeiros ouvintes. Então, meus irmãos, estas palavras que foram ditas, foram dirigidas no Velho Testamento, a gente pensa, mas isso aí foi para o povo daquela época. Mas, segundo esse teólogo Hans, ele diz que nunca, não menos dirigidas a nós do que aos seus primeiros ouvintes. É igual ontem, hoje e sempre será igual. Isso significa que hoje somos nós que estamos sendo descritos por Deus. Quando a palavra de Deus fala para nós hoje, ela é bem atual. O que aconteceu no passado continua acontecendo hoje. A palavra de Deus é bem atual. E nós que estamos recebendo uma missão. Hoje nós temos a missão de, como Elias, anunciar essa palavra, anunciar as maravilhas de Deus, anunciar esta glória de Deus, dizer para os nossos irmãos que temos que confiar mais em Deus. No Evangelho nos diz, vós sois o sal da terra. E aqui eu digo para vocês, no século I, cabia aos 12 levar as pessoas, por suas obras, a glorificar o Pai que está nos céus. Desde então, o bastão vai passando de uma geração de cristãos até outra. Então, o bastão de Deus vai passando, né? Profetas daquela época e profeta hoje dos novos tempos, né? O bastão vai passando de uma geração a outra de cristãos. E agora esse bastão que foi sendo passado desde os discípulos de Jesus, desde os apóstolos, que vem passando de mão em mão, esse bastão agora ele chegou até nós. Mas como podemos tornar-se esse sal? É a grande pergunta. Como é que eu posso me tornar sal? O Senhor diz, vós sois o sal da terra. Para sermos sal, temos de ser saborosos ao invés de insossos. O sal ele é diferente do açúcar. O sal ele não é doce. O sal ele não é doce, ele é forte, é incisivo, intensifica o sabor do prato. Então, é tudo isso que a gente precisa para sermos sal da terra. Sermos forte, incisivo, para que possa intensificar esse sabor. Nós também não podemos contentar-nos em sermos dóceis cristãos. Cristãos inofensivos. O sal, ele não é doce. A gente também não precisa usar de toda docilidade. A gente precisa sim ser fiel, ser verdadeiro, falar de Deus assim, certo de que estamos falando a verdade, não inventando nada. Temos de acolher os ensinamentos de Jesus com toda a sua força incisiva. Temos de anunciá-lo com coragem e coerência, mesmo quando vão contra os valores da cultura dominante,
mesmo quando o anúncio exija um preço. Precisamos anunciar o Evangelho, mesmo que esse anúncio exija de nós um preço. Se não o fizermos, o único tratamento que merecemos será o de sermos jogados fora, como Jesus disse no Evangelho. Para que serve, né? Se o sal se tornar insosso, para que serve? Ele não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora. Se nós tornarmos insosso, não serviremos para nada. Uma pessoa insossa, uma pessoa morna na fé, uma pessoa que nem vai, que nem, não vem, nem vai nem vem. Então só servimos para ser jogado fora, diz aqui o Evangelho. Jogados fora do prato, ou seja, né? O prato aqui eu vejo como jogado fora do prato, como assim, a vida eterna. Só servimos para ser jogado fora do prato, fora da casa, ou seja, jogados fora da vida eterna. E também pisados pelas pessoas. Se nós não dermos sabor neste mundo, se não formos sal, se não formos luz, ele diz, vós sois a luz do mundo, e esta luz ela não pode ficar escondida. Ele diz, não se acende uma lâmpada para se colocar debaixo de uma vasilha, mas colocamos em um alto lugar para que todos a vejam. Então, se nós somos luz do mundo, temos que fazer brilhar essa luz. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Invoquemos a intercessão de São José de Anchieta por todas as necessidades do povo brasileiro. Essa será a nossa prece e a nossa resposta será: ó apóstolo do Brasil, interceda por nós. Ó apóstolo do Brasil, interceda por nós. Pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para que sejam iluminadas em seus discernimentos e corajosa em suas decisões, nós vos pedimos. Ó apóstolo do Brasil, interceda por nós. Por toda a comunidade local da Igreja Católica no Brasil, para que, alimentada pela palavra de Deus e pelos sacramentos, cresça em santidade e em graça, nós vos pedimos. Ó apóstolo do Brasil, interceda por nós. Pelos povos indígenas brasileiros, aos quais o padre Anchieta tanto se dedicava, para que os seus direitos sejam respeitados e protegidos, nós vos pedimos. Ó apóstolo do Brasil, interceda por nós. Pela juventude brasileira, para que possa experimentar a beleza e a grandeza de Cristo e da sua Igreja, nós vos pedimos. Ó apóstolo do Brasil, interceda por nós. Por todos os missionários brasileiros, por todas as pessoas que continuam em missão, sendo sal e luz da terra, nós vos pedimos que o Senhor possa assim dar a força necessária, o brilho necessário, a coragem necessária para levar o anúncio da palavra de Deus a todo canto e recanto, nós vos pedimos. Ó apóstolo do Brasil, interceda por nós. Senhor Jesus Cristo, suscitai em nossos dias novos santos no Brasil, para levar à frente a boa obra iniciada por São José de Anchieta, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. E a gente sabe que aqui no Brasil teve também e tem uma santa, né, que deu continuidade à grande obra de José de Anchieta, sendo missionária, sendo sal e luz da terra. A nossa Santa Dulce dos Pobres, né? Não vamos esquecer nunca dessa mulher na aparência frágil,
mas na força interior muito forte interiormente. Então são muitos os santos que deixam para nós exemplos de santidade, de como caminhar, de como ser missionário, de como fazer esse sal dar sabor e como fazer a luz do Evangelho iluminar. Então, meus irmãos, peçamos a Deus que envie operários para a sua messe, pois a messe ela é muito grande e poucos são os operários. Peçamos a Jesus, através da oração do Pai Nosso, que Ele possa assim enviar operários para a messe. Peçamos a Jesus também, através da oração do Pai Nosso, que Jesus possa curar o mundo, possa curar o nosso país, possa levar esse vírus para bem longe de nós. Rezemos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pela primeira missionária, primeira catequista, né? Primeira catequista no país, no mundo, de sua época, do seu tempo, que foi a nossa Mãe Maria. Ela foi a primeira que foi sal, foi a primeira que foi luz e foi a primeira que saiu junto com os apóstolos a evangelizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, as nossas famílias vossa é. Jesus, Maria e José, as nossas famílias vossa é. Que a proteção do nosso Deus recaia sobre todas as famílias do nosso país e do nosso planeta também. E por que não, né? Por que não do nosso planeta? A gente às vezes pede só pelas pessoas mais próximas, como é o caso aqui de estar pedindo pelas pessoas do nosso país. Mas que Ele possa olhar pelas famílias do mundo inteiro, que Ele possa derramar a bênção, a graça na vida dessas pessoas. E enviar o seu Espírito Santo para que a gente possa, assim, dar prosseguimento a essa missão que Ele nos deu de sermos sal e luz da terra. Que Jesus não nos deixe faltar, como não deixou faltar na mesa, na cozinha daquela viúva, o pão de cada dia. Que Ele possa, assim, olhar para os menos favorecidos, como aquela viúva, que só tinha para um momento, para um alimento, para um momento de alimentação. E a gente sabe que nesse mundo de meu Deus, ainda tem pessoas passando muita fome, precisando do alimento de cada dia e muitas vezes estão com suas geladeiras, com seus armários bem vazios. Vemos nas reportagens pessoas levando cesta básica, mas às vezes o que é uma cesta básica? Às vezes, dependendo da família, dá só para uma semana. Então que Deus suscite no coração do povo brasileiro muito amor e muita vontade de partilhar. É o que eu peço nesse momento ao nosso Deus, é partilhar, que nós aprendamos a partilhar, assim como aquela viúva partilhou do seu pão com aquele enviado de Deus. Amém? Glórias a Deus por estarmos aqui, como sempre, fiel. As minhas duas escudeiras, né? Minhas duas escudeiras estão aqui, ó, vencendo a barreira contra o tempo, dizendo: no horário eu vou estar para ouvir a palavra de Deus, no horário eu vou estar ali disponível, porque a gente geralmente é disponível se eu, dentro de mim, tiver o desejo de ser disponível para Deus. Porque se eu tiver o desejo de estar disponível para Deus, naquela hora, naquele momento, eu vou estar. Naquela hora, naquele momento, eu vou estar ali,
para ouvir a palavra de Deus, para estar ali presente. Porque a gente precisa tirar tempo para Deus, sim. A gente tira tanto tempo para nós. O dia começou e até agora eu só cuidei de mim e da minha casa, dos meus filhos, dos meus netos. E esse tempinho pequeno eu tirei ali para Deus. Eu acho muito pequeno, mas vou parar por aqui para não, prolongar, até porque ainda temos mais 2 orações nesta noite. Então não posso ficar aqui falando, até porque daqui a pouco nós estamos ali, pontualmente, ouvindo mais sobre Deus, pedindo mais a Deus, orando mais a Deus pela situação que estamos passando. Muito obrigada, minha irmã Cida Oliveira, fiel escudeira de Deus, Marileide Simões, também fiel à sua palavra, a palavra de Deus, está ali, tirou para Deus esse momento. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a todos vocês que aqui não apareceram os nomes, mas eu sei que vocês estão aí. Eu sei que tem mais alguém aí, além do que eu falei aqui, desses nomes. Então, você que está aqui comigo, a você que vai entrar e assistir esse vídeo até o fim, muito obrigado. Jesus abençoe. Um joinha para vocês. Para vocês eu bato palmas. Parabéns para vocês. Certo? Meu beijo, meu abraço. Que Deus fique com vocês e até mais, se Deus quiser, com as próximas orações do nosso canal do Facebook. Louvado seja o nosso Deus. Tchau.